Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente. Tudo bem, Ana? Alexandra, boa noite. A Diana, tudo bom, Diana? Que bom ter vocês aqui com a gente hoje, numa segunda-feira, né? Início de semana. Hoje foi bem corrido para mim, que eu precisei ir no escritório rapidinho, mas no final deu tudo certo. Consegui chegar a tempo. Esperar a Jerusa entrar. Robson, Ariana, obrigada pela presença. Parece que tá escuro aqui hoje, né? Não sei. Tô achando a luz meio a Jerusa. Ah, é, que legal. A Ana dizendo que ontem parecia que estava faltando alguma coisa. Sentiu falta da live. Muito legal a participação de vocês, gente. Oi, minha comadre, tudo bem? Boa noite. Boa noite, todo mundo. Oi, Ana. Quem mais tá aí? A Diana, a Alexandra, Boa noite, Sérgio. Robson, Boa noite, Diana. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Robson. Boa noite, quem já tá aí. Boa noite, Gabriela. boa noite. Sérgio, meu primo. Que legal, gente. Muito feliz com a participação de vocês. A gente vai esperar só mais um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Dizer, né, que para a gente é a primeira experiência em fazer a live na segunda. Espero que seja legal para vocês também. Quem quiser compartilhar a nossa live quando nós estivermos falando, enfim, tem uma pipinha aqui embaixo, uma setinha, que pode mandar para seus amigos, enfim, tá? Fiquem bem Bem à ao lado vontade. ali onde tem a abertura para os comentários. Bem ao ladinho. Oi, Isso. blogueiras. Eu adorei quando a Ana me mandou mensagem. Ela me mandou mensagem no privado dizendo: Ai, Jerusa, parece que faltou alguma coisa no domingo. Daí eu assim, pois é, né? Uma questão de costume. Eu falei para ela, assim, costume não, hábito. Daí eu assim, é verdade. Mas vamos ver se vai ser legal, né? O Elcio também tá aí. A Ah, Alexandra o tá Elton dando. veio. Eu não vi ele O entrando. Elcio é o marido dela. Sim, Disse que ele. ah, Ela deve disse o estar do lado. fofoqueiro. Isso, certo, é no mesmo celular. Uhum. Então, né, gente, ontem também eu me senti assim, faltando alguma coisa, sem ter feito a live no domingo, porque já faz bastante tempo que a gente tem feito as lives no domingo, mas eu senti assim, que tava meio perdida. Embora eu tava fazendo outras coisas, mas me senti meio perdida. Isso. Ao longo da semana, né, Jerusa, estamos colocando alguns vídeos, sobre alguns temas já abordados. Então, quem quiser compartilhar os vídeos, fica à vontade, tá? A gente fica bem feliz com os comentários também. Entrou a Catiele. Oi, Catiele, tudo bem? Eu conheço a Catiele Boa só noite. pelo Instagram, pelo Facebook. Pessoalmente, a gente nunca se viu, né? A gente se fala. Tudo bem? Prazer em tê-la aqui. Seja bem-vinda. Hoje a nossa live vai falar sobre seja a sua melhor versão. Então, antes de começar, né, Gabriela, eu e a Gabriela, a gente sempre conversa um pouquinho antes da live, fora as conversas que a gente tem durante a semana. Tem semana que a gente conversa mais, tem semana que a gente conversa menos, mas antes da live a gente sempre passa o texto para assim, para se alinhar.
Então aí eu disse assim, Gabriela, hoje eu vou para a live de moletom, porque hoje de manhã eu acordei, né? Fiz as minhas, me organizei, fiz os meus cuidados matinais e eu ia na padaria. Aí eu coloquei o moletom, daí eu tava de short jeans e sandália, e eu fui para a padaria assim me sentindo máscara, né? Coloquei a máscara, que é acessório indispensável. Fui pra padaria me sentindo. Aí, assim, eu sempre achei lindo, assim, quando na minha adolescência eu via pessoas de moletom, de short jeans, assim, aquele jeito bem despojado, bem... e eu acho super feminino, eu acho super sensual. E aí eu disse, Gabriela, eu vou pra live de moletom em homenagem àquele teu texto que tu escreveu e fizesse o vídeo que é sobre ser sexy. O que é ser sexy? E lá no texto da Gabriela, que é a autoria dela mesmo, para quem não sabe, que eu amei aquele texto, ela fala que ser sexy é estar de moletom, é usar um all-star, é um coque no cabelo, é um salto alto, é um batom vermelho. Resumindo, né, Gabriela? Ser sexy é estar como você se sente bem, da maneira como você quer estar, da maneira como você se vê bem, se sente feliz. E isso é ser sexy. Ser sexy é ser você mesma. Então, hoje, como eu estava de moletom, eu quis estar na live, já que a gente está em casa, eu quero ficar de moletom, bem linda, bem sexy de moletom. A Gabriela também colocou o moletom dela. Até com capuz eu tô, né? Já vamos Aham. interpretar, fazer interpretações hoje. E para Quero quem mandar não um... viu o vídeo, desculpa. Para quem não viu o vídeo, tá lá no feed do Papo de Comadre sobre ser sexy. É muito legal, eu amo aquele vídeo. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Eu convido a todos. mandar um beijo para Anne, que entrou, para Mai e para... Entrou mais alguém aqui. A Mireia. Então, Oi, gente, Anne, tudo bem? acho que a gente já pode começar, né? Nosso tema de hoje. A Roseli, tudo bem, Roseli? Eu vou começar com uma frase que eu coloquei no grupo essa semana, alguns grupos nossos, e a Jerusa gostou bastante. Eu acho que tem tudo a ver com com o nosso tema de hoje, tá? Um beijo para a Deia que entrou também. Dentro de nós, carregamos as representações de quem fomos nas diversas fases da vida, como as bonecas russas que se encaixam uma nas outras. Por um lado, o passado já passou. Por outro, ele é um acúmulo de experiências que formam o presente. Agora você sabe que pode cuidar da criança que você já foi, mais adiante, cuidar da adolescente e mais à frente, da adulta. Então, assim, gente, quando a gente falou, resolveu falar dessa questão, seja a sua melhor versão, eu fiquei pensando, como é que eu vou ser a minha melhor versão? Primeiro, eu acho que eu preciso saber qual é a minha melhor versão, né? Eu não sou a mesma Gabriela com esse moletom, né? E eu não sou a mesma Gabriela quando eu estou com outro tipo de roupa. Eu mudo até a minha personagem quando eu tô com uma outra roupa. A gente até brinca até quando a gente coloca um outro tipo de roupa, a gente aparece de outra forma e às vezes se porta de outra forma. Eu tô falando isso, eu tirei o moletom, até para dizer que eu não sou a mesma Gabriela quando eu estou no trabalho, eu não sou a mesma Gabriela ao exercer minha profissão, dentro da minha casa, como mãe, como esposa, como amiga, como filha, eu tenho várias versões de mim. Eu não vou ser, às vezes, em alguns lugares ou para algumas pessoas, eu não vou me abrir como a Gabriela realmente é quando está no ambiente do seu lar, por exemplo, né? Então, mas dentre essas várias versões de nós mesmas, existe, ao meu ver, tá? Uma geral. Aquela geral é aquela que, mesmo eu dentro de várias versões, eu transpareço uma Gabriela, que é aquela minha essência, é aquele meu jeito de ser e até meu próprio físico, a minha personalidade, né? Às vezes, se eu tô com uma roupa mais
sei lá, formal, que a minha profissão exige isso também, eu tenho que manter uma certa seriedade, né? Até porque a ocasião muitas vezes pede isso, uma certa seriedade. Agora, quando eu estou em outros espaços, um espaço que, sei lá, com algumas amigas, eu vou estar de outra forma. Eu posso mostrar o meu outro lado mais brincalhão, o meu outro lado não tão sério, né? Porque a gente tem gente que trabalha, sei lá, eu trabalho numa loja. A pessoa na loja é uma coisa, em casa ela é outra. Então, ou seja, mas quando a gente não está satisfeita com alguma dessas versões ou com a nossa versão geral, aí que eu vejo que a gente pode entrar na busca pela nossa melhor versão. O que que eu gostaria, né? Uma versão idealizada. Eu, Gabriela, o que que eu gostaria de ver nessa versão geral? Nessa idealização da Gabriela que eu gostaria de ser. Muitas vezes na minha vida eu já tive descontente de mim mesma, sabe? Da minha rotina, da forma que eu estava vivendo, da forma que eu estava me alimentando. E o tempo ia passando e eu não conseguia, identificar o porquê por que que eu estava descontente, por que que eu estava de alguma forma estagnada, sabe? Por mais que eu tenha chegado assim, eu cheguei à minha profissão, estou exercendo minha profissão, algo me falta. A falta no ser humano, ela é muito presente, né? Porque os nossos desejos, muitas vezes, eles são insaciáveis. Então, dentre isso, né, eu comecei a pensar, eu não queria passar meus dias assim, sabe? Pensando que eu estou estagnada, e aí a gente vai ficando desmotivada, vai ficando descontente até com o nosso físico, com o nosso emocional, porque tudo isso vai afetando, né? E eu comecei a pensar, qual é a minha melhor versão? Qual é a melhor versão de mim? O que que eu gostaria de ser? E aí, né? Eu comecei a fazer algumas perguntas sobre mim e tem alguns vídeos no YouTube bem interessantes em relação a isso, que eu até dei uma estudada, Jerusa também. Tem a Thaís Lessa, que é bem legal que ela coloca algumas perguntas e foi justamente essas perguntas que eu me fiz, assim, muitas delas ao longo da minha vida, de que eu queria para mim, sabe? O que que eu quero, como eu quero ser, como eu quero me portar, como eu quero ser vista. Por exemplo, né? Que tipo de vida a minha melhor versão estaria vivendo? Seria essa que eu estou vivendo agora? O que que eu melhoraria nessa minha melhor versão? Que horas essa minha melhor versão acordaria? O que que ela estaria comendo? Como ela iria, com quem ela iria trabalhar? Como que ela iria se vestir? Qual seria o corte de seu cabelo? Como seria essa pessoa? Sabe? Seria uma pessoa mais séria? Seria uma pessoa mais solta? E eu vejo muito isso também na Jerusa, né, Jerusa? Eu acompanho a Jerusa e para mim é muito simbólico, assim, acho que ela tem que gravar até um vídeo sobre isso, é uma opinião minha, em relação a esse processo dela, da questão da bariátrica, né? Porque a Jerusa, ela chegou num ponto que eu acompanhando ela foi um ponto extremo, assim, do ser humano de ela falar assim, ó, eu não aguento mais, sabe? Eu cheguei no fundo do que eu achei, que eu imaginava que era o poço, né? Acho É que o ser verdade. humano a gente vai mais além ainda, né? Então, a partir do momento que tu toma as decisões, né? E às vezes a gente vai mudar quando a gente tiver uma motivação para isso. Ou seja, ela precisava de uma motivação para ela chegar ao ponto de fazer uma cirurgia bariátrica. Muitas pessoas têm vontade, mas quer, deseja, mas não se motiva, ou fica pensando na cirurgia, fica pensando em várias coisas negativas que faz com que ela não saia daquele lugar, né? Será mesmo que não é mais confortável viver naquele lugar? Será mesmo que a gente deseja ao ponto de se motivar para ser a melhor versão de nós mesmos? A melhor versão, para mim, é uma construção, sabe? É uma construção diária, é uma construção de dia a dia que às vezes a gente não vai estar nem vontade de fazer
de ser a melhor versão. Mas outro dia a gente acorda de novo e vai fazendo pequenas coisas para nos tornarmos a nossa melhor versão. Então, dentre essas perguntas, eu comecei até me entrar em conflito comigo mesma, né? No sentido assim, nossa, eu já tenho a minha profissão, mas qual seria o que que a Gabriela estaria fazendo hoje? Aí eu pensei, olha, a Gabriela poderia ser uma dançarina, né? Poderia estar nos palcos, poderia estar sendo dançando, estar numa companhia de dança. A Gabriela poderia ser professora, que a Gabriela sempre brincou de ser professora. Todo mundo disputava a direção do colégio na brincadeira de criança, mas a Gabriela queria ser professora. A Gabriela se negava em ser o aluno. O que que me impede de ser a professora, né? E até um contrassenso, porque eu tô com uma professora aqui, né? Lógico, Várias, teria várias. várias professoras aqui. E eu acho uma profissão maravilhosa, assim. E eu posso ser uma professora dentro do direito, né? Dentro da minha área. Saber o que Uhum. que me impede. Então, eu comecei a trilhar caminhos para tentar chegar a essa versão como professora, né? Então, é algo que eu estou caminhando, enfim, para isso. O que que ela estaria comendo? Com certeza, minha melhor versão não estaria comendo o que eu vivo comendo. Estariam comendo mais saudável, até para ter uma vida um pouco mais saudável, né? É, que roupas ela vestiria? Com certeza seriam roupas mais leves, mais contraídas, mais coloridas. Então, às vezes, a gente deseja o oposto do que a gente está hoje. Não que eu estou descontente que eu estou hoje, mas o que me impede para ser aquela minha melhor versão nos momentos que eu não estou no trabalho, né? Até lembro da Jerusa, uma vez nós estávamos em Balneário Camboriú, e ela, a Marilu, falava assim pra mim, meu Deus, Gabriela, toda vez que a gente te vê, até num passeio, na praia, tu tá de vestido de advogada, sabe? Verdade. E eu ficava, gente, eu não sei me vestir de outra forma. Eu não sei mais, eu perdi. Verdade. E era verdade, mas elas não acreditavam. Quando que eu vou te ver? Porque elas são assim, né? Quando eu vou te ver sendo a Gabriela, sabe? A Gabriela sem a roupa da missa. E aí eu ficava pensando muito nisso, porque na verdade eu tinha até vergonha de sair de outra forma, porque eu achava que eu ia encontrar alguém e alguém podia me julgar, mas eu sou uma pessoa fora da minha profissão também, né, Jerusa? E Então, eu comecei a pensar sobre isso. Qual seria o corte de cabelo da minha melhor versão? Com certeza seria o cabelo mais curto. Com certeza. Cortei há um tempo atrás de uma amiga, ficou super legal. E depois eu me peguei naquela minha segurança que é o cabelo comprido, sabe? Porque o cabelo mais solto, para mim, é uma mulher liberta, é um ar de liberdade também. Tudo bem, comprido é lindo, o cabelo de qualquer forma é muito bonito, né? Até que às vezes a pessoa não tem a opção de não ter, de raspar ou raspar pedaço do cabelo, enfim, é como ela se sente melhor. Algumas coisas nos amarram. Tem um psicólogo que eu vi uma entrevista dele que falou: a mulher que usa cabelo muito preso, sempre preso, é uma forma de demonstrar até a sua questão inconsciente, a demonstração do inconsciente de que ela está presa em alguma coisa. Ou está presa dentro de é si. verdade. Como muitas vezes o Concordo. nosso modo de viver, o nosso modo de vestir, o nosso modo de arrumar o cabelo, ele tem a ver com o que a gente tem aqui dentro de nós, sabe? Então, eu acho que para essa primeira parte seria isso. Então, quero dar boa noite para quem entrou agora, a Vanderleia, né? Deixa eu ver mais. A Elisângela, que é uma colega minha da época da faculdade. Quem mais que eu não vi aqui? Boa noite, Franciele, Ingrid. a Karina. Franciele. Isso, a Karina. Boa noite, gente que entra. Ai, gente, quando eu mexo nessas letrinhas, eu não sei fazer voltar, gente. Então, ó, aí eu vi que a Ana Paula colocou ali o que eu também li muito sobre essa questão de seja sua melhor versão. Ela botou que a cada dia que amanhece, né, mais ou menos eu vou só resumir, é uma nova oportunidade.
Minha melhor versão se Então, se constrói. constrói a cada amanhecer todos os dias. Hoje eu sou melhor do que eu era ontem, verdade. E a Vanderleia colocou assim, ó, essa quarentena está me mostrando uma outra Vanderleia. Gente, isso é muito incrível, porque eu estava realmente pensando esses dias, como é que eu faço para tirar essas letrinhas depois que eu vou... Vocês estão me vendo com as letrinhas no meu rosto, né? Não. Depois, é só Não. pra ti. Não. Ah, então, assim, ó, nesse tempo de quarentena, eu tenho visto várias pessoas se reinventando. Tipo, a Ana Paula criou a página Só Reflexões. Várias pessoas eu vejo assim que começaram com projetos novos, até o próprio marido dela, que eu tenho acompanhado no Instagram. Nós demos mais gás aqui para o Papo de Comadre. Então, acho que a gente está tendo oportunidade de parar e estar descobrindo outras coisas, outros dons, outras coisas que ficavam aqui dentro que a gente até então não tinha tido esse tempo de parar para olhar para dentro de si, né? E ver que a gente pode ser mais, eu tenho uma profissão, sou professora, até advogada, mas a gente tem outras habilidades além disso, né? E voltando a falar do teu início, das bonequinhas russas que tu citaste aqui, ali naquele texto, que dentro de nós carregamos as representações de quem fomos nas diversas fases da vida. Para quem não sabe, as bonequinhas russas são aquelas bonequinhas que elas começam da pequenininha, vai crescendo até chegar na maiorzinha e elas se encaixam uma dentro da outra. Então, assim, Uhum. a nossa melhor versão, ela vem dessa construção que vem desde a infância até a adolescência e chegando hoje na fase adulta, né? Porque a nossa Sim. melhor versão, ela é construída no dia a dia. Ontem eu fui uma, hoje eu sou outra e amanhã eu vou ser outra, além, diferente do que eu sou hoje. E a Gabriela estava falando ali também da questão da minha bariátrica, né? Que foi um divisor de águas na minha vida, que eu mudei. Mas só que assim, ó, e ela estava falando, minha melhor versão poderia ser de cabelo curto, ela quer que a melhor versão dela seja, quem sabe, um dia professora, que ela está trabalhando para isso. Mas a gente também não pode esquecer de pensar assim, ó, se a gente nega o passado, a gente está errando, porque o passado faz parte do nosso processo de construção, né? O presente, a gente nunca pode deixar de viver o presente. O presente é o hoje, é o aqui. Porque se a gente vive o presente sempre projetando um futuro, a gente vai criar uma frustração. E ser a nossa melhor versão não é criar uma frustração. Porque hoje eu sou assim, mas eu queria ser assado. Meu cabelo é longo, mas eu quero ter ele comprido e eu não tenho coragem de mudar. Ou então, assim, eu quero ser professora, eu não sou feliz ainda porque eu ainda não consegui ser professora. Isso não é ser a sua melhor versão. A gente pode projetar, sim, a nossa melhor versão, porque a gente tem que ter objetivos, ideais, né? Eu estou Uhum. projetando a Jerusa que eu quero ser amanhã. Mas no hoje, eu posso encontrar a minha melhor versão também, né? A minha melhor versão hoje, eu estou aqui de moletom. A Gabriela fez uma encenação ali maravilhosa de tirar o moletom. Ela mostrou uma outra versão dela, né? Ela é dessas. E assim, ó. E essa questão de ser a melhor versão, gente, é uma questão de. É um processo evolutivo. É um processo que a gente vai a cada dia construindo. E eu me lembrei também de uma fala que a Fran não, a Fernanda não entrou hoje, né? Que a Fernanda, a irmã da Gabriela, falou na live passada que a gente estava conversando sobre empoderamento feminino. E ela Uhum. até fez uma fala assim: eu não me sinto empoderada porque eu não trabalho fora. Mas isso é uma questão que a gente cria, ou então que a gente. É um olhar que a gente tem e cria um conceito errado. Um conceito errado. Porque se ela não trabalha fora e ela gostaria de se sentir uma mulher empoderada, porque quando a gente encontra a nossa melhor versão, é um processo de empoderamento, porque a nossa melhor versão passa pelo processo do empoderamento, do autoconhecimento, do perdão, porque a gente precisa se perdoar, porque a gente não é perfeita, estamos num caminho de desenvolvimento, buscando sermos melhores a cada dia, então a gente precisa se perdoar.
Eu não sou perfeita como mãe, eu não sou perfeita como mulher, eu não sou uma profissional perfeita, então passa pelo processo do perdão, da gratidão, porque a gente tem que ser grato pelo local que a gente está aqui hoje, por onde chegamos, né? E o empoderamento feminino. Feminino não, empoderamento, né? Porque a questão da seja essa melhor versão não é uma questão feminina, é uma questão de pessoa, né? Tanto faz se é homem ou se é mulher. Então, o fato de não trabalhar fora, eu fiquei pensando assim, nossa, a pessoa pode ter uma melhor versão em outros âmbitos da vida, porque a nossa melhor versão não é só aquela no lado profissional. Pode ser uma melhor versão, eu posso ter a minha melhor versão como mãe, ser aquela mãe assim que eu projetei ser e que hoje eu me vejo como a melhor mãe para o meu filho. A minha melhor versão pode ser o meu lado mãe. A Hum. minha melhor versão pode ser o meu lado profissional, que eu, como mãe, ainda quero chegar na minha melhor versão, que eu ainda acho que eu preciso caminhar bastante. Então, minha melhor versão não é mãe. A minha melhor versão pode ser filha. Aquela filha que zela pela mãe, aquela filha que está sempre ali do lado da mãe, aquela filha que consegue ser a melhor versão dela mesma na sua relação familiar, sendo a filha com a mãe, né? A minha melhor versão pode ser a esposa, uma esposa dedicada, num relacionamento que flui, onde o casal se dá bem. Então, a nossa melhor versão pode ser construída em várias áreas, né? Porque nós somos seres muito complexos, né? Nós somos plurais, vamos dizer assim. Nós temos vários lados, várias facetas. Então, basta a gente descobrir qual é a nossa melhor versão. Eu ainda acho que, claro, que eu tenho que melhorar muito, mas eu consigo me ver melhor, que eu amo muito o que eu faço, meu trabalho, né? Eu trabalho na área da educação. Eu amo muito o que eu faço. Quando eu estou no trabalho, eu me realizo. Eu tento ser a professora, digamos assim, que eu gostaria que um filho meu tivesse. A professora que um filho meu tivesse, eu gostaria, eu sou essa professora. Porque às vezes a gente trabalha, pode ser faxineira, tu pode ser uma faxineira, tu pode ser uma pessoa que trabalha no hospital, tu pode ser a zeladora do prédio, tu pode ser a gari, que trabalha na Concap, e tu pode ser a melhor profissional daquela área. Às vezes a pessoa se frustra, porque trabalho na faxina, não é isso que eu queria. Pode ser que não é aquilo que eu queria. Tu vai caminhar para chegar onde você quer, mas você pode ser a melhor faxineira, trabalhar com vontade, exercer com gosto e com zelo aquela tua função, né? Então, se eu sou professora, você é a melhor professora, porque é aquilo que eu estou exercendo, é aquilo que eu escolhi para aquele momento, né? Se a minha melhor versão não é ser professora, eu pretendo mais, eu pretendo chegar em outros degraus, alcançar outros degraus, mas hoje eu vou ser a minha melhor versão enquanto professora, porque a frustração é a pior coisa que pode existir para o ser humano. Né? A gente trabalhar frustrada, trabalhar desgostosa, sempre projetando o futuro. Eu só vou ser feliz quando eu chegar, quando eu me formar, eu só vou ser feliz quando eu for isso, eu só vou. Então, a nossa melhor versão nunca vai existir, porque tu tá anulando o ontem e anulando o hoje. E a tua melhor versão é uma construção, né? Do ontem, do hoje e pro amanhã. Uhum. Pra... Eu penso assim, ó, às vezes a gente coloca uma melhor versão no pedestal que muitas vezes ela é inalcançável, né? Muitas vezes não é como a gente. Por exemplo, eu já tive dois filhos, o meu corpo mudou muito. Quando eu tive o primeiro filho, eu tinha 46 quilos, então hoje eu transpassei muito mais que isso. E aí vem aquela história da roupa, né, que eu comentei uma vez no Instagram. Eu sigo ali várias meninas que postam roupa de loja, e eu achei uma roupa super bonita, mas no corpo delas, né, tava ali. E eu me imaginei ali como se eu tivesse, que eu fosse elas, né? Não tinha nem o tamanho do quadril, do seio, do braço, enfim, igual. Então, e aí eu me frustrei, depois eu fiquei, mas por quê, sabe? Tem outras roupas que ficam bonitas em mim. Então, assim, não queira diminuir as suas características, a sua personalidade, ser outra pessoa, né? Seja você mesma na sua melhor versão.
E às vezes eu estava falando ali da questão da melhor versão idealizada, porque para que eu chegue aonde eu gostaria de chegar, aonde eu gostaria de estar, não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, na minha carreira, em qualquer segmento que eu queira, eu preciso idealizar, né? Eu preciso desejar. Para isso, eu preciso ir progredindo, né? A gente vai evoluindo dentro disso, evoluindo dentro do que eu quero e demonstro para mim que eu sou capaz, sabe? Por exemplo, eu já quis fazer 1000 dietas, já inventei milhões de dietas, só que eu era assim, ó, 8 ou 80. Eu não começava assim, ó, primeiro eu vou parar com refri, depois eu vou diminuir a gordura. Não, eu já acordava outro dia, cortei tudo. Olha, agora aqui em casa só vou fazer isso, isso e isso para mim. Eu não conseguia Radical. passar de 3 dias, gente. No quarto dia eu tava chorando, pelo amor de Deus, um lanche ou uma pizza, sabe? Então, assim, não dá. A É gente precisa radical. entender. O Milagre da Manhã, é um livro, né? Ele diz exatamente isso, que a gente precisa entender que as coisas são gradativas, cada dia é um dia. Michelle sempre fala isso nos atendimentos dela, que cada dia é um dia, e às vezes é tão difícil para a gente entender, né? O Milagre da Manhã, a Jerusa me deu, é um livro muito bom, mas assim, ó, tem coisas que eu ainda não consegui colocar em prática. Por exemplo, eu li o Milagre da Manhã e falei, amanhã, 5 horas da manhã, eu tô em pé. Se eu durmo 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, como que 5 horas eu vou estar em pé? Fiquei em pé, com um olho assim, ó. Não conseguia nem abrir. Ficava segurando ele para ele não fechar. Fiquei ali Aqui, no Pri, sofá, tentei meditar, já estava quase caindo. Aí fiz um café bem forte. Segundo dia, acordei 5 da manhã. Terceiro dia, acordei às 10. Se eu não mudar o meu modo anterior de dormir, que é a madrugada, começar a dormir mais cedo. Se eu acordo às 10, então eu tenho que acordar 9h30, o outro dia 9 horas, o outro dia 8h30, não dá, gente. O que a gente faz? A gente quer fazer ser 8h80. Aí eu nunca não vou conseguir chegar na versão que eu gostaria, Gabriela. Deus ajuda quem cedo madruga, isso é bíblico. A minha avó, ela tem 80 e poucos anos, sempre acordou 5 horas da manhã. Alguma coisa que 5 horas da manhã tem. E eu gostaria, sinceramente, de acordar todo dia 5 horas da manhã. Mas para isso, eu preciso mudar todos os dias o meu modo de dormir e o meu modo de acordar, né? E o meu modo de levar a vida. Então, assim, se eu estou descontente com alguma coisa, eu acho que a gente tem que sempre buscar o melhor que a gente gostaria para a gente mesmo, né? Para a gente chegar aonde a gente gostaria de chegar. Agora a Marilu entrou, eu já quero colocar essa passagem em homenagem a ela. Marilu tá aí? tá? Entrou agora. Então, o que que acontece? Muitas vezes eu entrei em confronto, já conversei isso com a Jerusa, com a Marilu várias vezes. Isso é bom, a gente precisa levar as coisas assim, ó. Tudo que é nos dito, que tu acha que tem que refletir, reflita, veja se é possível mudar. E o que não for, descarta, né? No caso que elas falaram para mim, era o seguinte. Ai, como Eu elas já são conhecia terríveis. eu já conheci elas há muito tempo, muito, muito tempo, né? Eu tô com Mari há 14 anos, então eu já conheço elas há um bocado de tempo. Quando nós começamos a viajar juntas, nos aproximar, eu sempre tento dar a minha melhor versão. Em todos os lugares que eu tô, eu tento dar. Não que eu vou ser sempre boa, sempre ótima, não. Eu tenho minhas falhas como qualquer ser humano. Oi, Jaque, beijão. Então é o seguinte, Marilu Jerusa no hotel comigo, e assim, elas não se conformavam de eu parecer ser sempre boazinha. É impossível, ninguém é tão bom assim. Quem é a Gabriela, afinal? Não pode ser tão boa assim. Nunca fica brava, tá sempre disposta a ajudar. O que que tá acontecendo? Ninguém é sempre bom assim, é impossível. Então, eu vou espetar elas para que eu quero ver quem ela é de verdade, sabe? A Então tem Marilu gente faz isso. que quer saber até que ponto a gente vai, sabe? Ela botou ali que é verdade. E é verdade. E aí eu fui sempre tolerando, e a Marilu começou. Chegou um dia que eu respondi ela muito brava e direta e falei, ó, e outra coisa.
Se tu queres falar alguma coisa pro Mário, tu vai falar pra ele. Tu não vai falar pra mim, pra me atingir, pra chegar até ele. E aí, depois eu fiquei. E aí ela falou: era isso aí. Eu queria saber quem Era tu isso. era, né? Eu não sei se ela tinha a mesma visão do que eu era antes, ou que eu fui a partir dessa conversa, mas o fato é que eu me refleti a partir disso, sabe? Uhum. Às vezes a gente quer, a gente faz algo achando que a gente vai ser olhada de uma forma. E as pessoas não nos olham muitas vezes da forma que a gente acha que as pessoas estão nos olhando, e quando isso é desconstruído, a gente muitas vezes se desconstrói também. Eu fiquei assim, nossa, sabe, que visão que elas têm de mim agora, né? Pô, tentei construir uma imagem. Essa imagem, gente, às vezes não se sustenta, porque cada um vai ter o olhar da pessoa, daquela pessoa. Tem até um teste que é feito, eu acho que tem vídeo no YouTube, que é assim, ó, uma pessoa, ela fica no centro e várias pessoas da família, amigos, escrevem, o que que acha dela. Todas escrevem diferente as características. A maioria Porque escreve cada diferente. um vê ela de um jeito, né? Então, assim, qual versão que eu estava sendo ali? Era uma versão Gabriela verdadeira ou uma versão que era agradar a todos? Isso não estava agradando, porque as pessoas talvez queriam que eu colocasse para fora mesmo, fosse o que de verdade, digamos assim, né? E às vezes a gente não quer mostrar essa nossa versão, muitas vezes, pode falar. É que assim, ó, eu acredito que essa passagem que aconteceu foi lá em Bombinhas até, né? Uhum. Foi porque assim, a gente só consegue criar vínculos verdadeiros com uma pessoa quando a gente conhece a versão dela de verdade, vamos dizer assim. E quando a gente está com uma pessoa que parece que ela não está mostrando a sua verdadeira versão, que está sendo algo muito superficial, tu não consegue criar vínculos com aquela pessoa. E a gente estava querendo, eu acho que nesse intuito, de criar vínculos contigo. Então a gente queria que se mostrasse de verdade quem tu eras. Tipo Uhum. assim, poxa, a guria não se exalta nunca, ela nunca dá um grito, ela nunca fica brava, porque eu e a Marilu é assim, é difícil quando a gente sai, que a gente não briga. A gente faz, é assim, sempre dá BO quando eu e ela, a gente se junta. E com a Gabriela, não. A Gabriela é sempre aquela que estava apaziguando, sempre aquela, assim, da paz. A gente disse assim, não, ela não pode ser sempre assim. Então foi onde a Marilu começou a te cutucar, até tu extravasar e mostrar quem tu era de verdade. Porque, de repente, tu estava se segurando ou presa a alguma convicção de que tu precisava ser assim, aquela Gabriela, né, 100% boazinha. E a E gente aí eu queria se queria aprofundar. mostrar só a minha melhor versão, né? Mas, no entanto, eu tinha que ser mais natural, mas eu ter opiniões, falar o que eu tinha que falar. E aí, depois disso, eu acabei falando até demais, porque qualquer coisa eu já falo, e já falo na hora, já me coloco, sou verdadeira, se eu acho que a pessoa tá errada, tá errada. Mas foi interessante que a partir daí também aprendeu a me respeitar no sentido de a gente se complementar, né? Porque eu acho que é isso. A gente precisa estar psicopata. A gente precisa também. Tem um filme que chama, não sei se alguém já assistiu, O Melhor de Mim. É muito triste, muito, muito triste, mas é muito legal, sabe? É o que ela coloca como o melhor dela. Depois, quem assistir, comenta aí com a gente. E assim, gente, a nossa melhor versão, pra mim também, é até um vídeo que eu assisti no YouTube, que diz assim, é como a banana, sabe? Às vezes a banana ela é verde, depois ela vai para um outro estado mais amarelada, com verde, e depois ela vai no estado de amadurecimento. É isso para mim que é quando a banana ela está mais madura, talvez seja ali a melhor versão dela, né? Tem gente que pode ser, gosta de banana verde, eu gosto de banana meia, enfim. Mas quando ela chega ali, ela já está no amadurecimento, né? Quando a gente tem esse amadurecimento, ele é extremamente importante. Eu sempre queria falar, porque eu já comentei aqui em algumas lives, quando eu era pequena, eu não conseguia falar. Eu não falava muito, não pedia para ir no banheiro. Às vezes a mãe tinha que ir no colégio para ir conversar com a professora, porque eu fiquei até com problema de bexiga, justamente porque eu tinha vergonha de pedir para ir no banheiro. É,
Depois, né, na faculdade também me dava uma tremedeira para apresentar as coisas, eu tinha que lutar contra aquilo. Aí eu fui para uma profissão que a gente tem que falar, que a fala é primordial nessa profissão. Aí eu falei, nossa, eu preciso melhorar isso. O que que eu vou fazer? Para mim, uma parte da minha melhor versão era trabalhar essa questão da fala. E aí eu fui fazer um curso de oratória e eu me tremia, mesmo que as pessoas falassem assim, nossa, tu fosse muito bem, nossa, quando era a apresentação do curso, para mim, eu fiz o curso e pensei assim, nossa, eu fiz o curso, mas eu não tô legal, porque às vezes a gente se cobra demais, sabe? Às vezes a gente quer ser além do que a gente nunca tá satisfeita. A gente quer ser Não. mais do que a gente pode nesse momento, né? Esses dias, até ontem, né, eu estava conversando contigo, né, Gabriela? Eu estava te falando da live daquela Miss Brasil 2019, e aí tu falasse. Ai, só deixa eu voltar aqui, desculpa. Deixa eu. Eu Quem vi vai que ser a teve banana algumas. podre? Tá É, explicado, tá tirando atrás agora. Falo demais, teve algumas Alexandre. falas. Às vezes tem algumas falas que a gente não consegue dar um feedback na mesma hora. Eu Olha, vi que tu estavas interessante que a falando. Mara colocou, Jerusa, Ah, também. muitas vezes não mostramos nossa verdadeira versão por medo da rejeição. Ah, isso é verdade. O medo da rejeição, da cobrança, né? De a gente ser julgado depois. Porque depois a gente sofre julgamento. Eu até hoje estava falando sobre isso com a Gabriela. E quando a Gabriela estava falando ali do livro Milagre da Manhã, até a Elisângela colocou ali que o livro Milagre da Manhã, ele nos ensina a mudar de hábitos, né? Trocar Uhum, os hábitos de vida. Porque como a Gabriela estava citando, a gente quer sim. imediatismo. Tu quer dormir gorda e acordar magra. Tu quer dormir de um jeito e no outro dia ser a tua melhor versão sem passar por esse processo de construção, né? Então, a Gabriela dormia às 3 da manhã e no livro dizia que tinha que acordar às 5, ela achava que tinha que acordar às 5, uma coisa radical. Não, é um processo, vai aos poucos, né? Vai aos pouquinhos e de pouco em pouco uma hora chega. O que mais que eu perdi ali das falas delas? Ah, daí agora elas estavam conversando entre si, Agora né? estavam fazendo bullying. Ah, tá. Então, aí a Brincadeirinha. Gabriela, a gente tava, eu vi um.